Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Lucas 16:14. Esta não é a única vez que Lucas descreve como os inimigos de Jesus o tratavam. Isso vem evidenciar o ditado popular, que diz que o caráter da pessoa é conhecido pelos inimigos que fez. Os insultos dos seus inimigos se transformariam em discernimento para os seus discípulos. Uma vida tão perfeita como foi a sua deveria ter calado as críticas de todos, mas não calou. Isso porque neste mundo moral e espiritualmente cego, as grandes mentiras se sobrepõem até as mais absolutas verdades. Os primeiros insultos foram delações de intemperança. Vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Lucas 7:34. Aqui se nota claramente a deturpação da maneira de como Jesus lidava com as pessoas. E isso se torna um problema em nossas vidas, porque Jesus não é nada parecido com a expectativa que temos dele. Pois foi Jesus Cristo quem tocou e transformou a alma amarga e ambiciosa de Simão Pedro, a vida depravada de uma adúltera, e do covarde corrupto Zaqueu. Ele se mostrou amigo dos pecadores, e isso mudou radicalmente a imagem que tínhamos de Deus. Deus não é mais o adversário pronto para nos condenar, mas é aquele que nos ama, que nos perdoa e que nos quer de volta. Outro insulto foi a acusação de sedição. Mas eles insistiram. Ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Lucas 23:5. Estes já viam Jesus como um transgressor, como um traidor da lei mosaica. Mas a verdade é que Jesus não era uma pessoa sediciosa, embora oportunidades para isso não faltassem, pois até quiseram fazê-lo rei. Mas o fato é que ele deixava as pessoas revoltadas porque a sua mensagem era sobre verdade e justiça. Ele trilhou exatamente o caminho dos profetas do Antigo Testamento. Nós estamos tão envolvidos em desenvolver uma pureza de alma tão particular, que não passa pela nossa cabeça, que o cristianismo tem uma mensagem para o mundo todo. É quase impossível para mim, doutrinado a aceitar pacificamente certas situações, imaginar um profeta de Deus denunciando injustiças que julgamos consensuais. Nós, os protestantes, não temos voz ativa, porque nos falta interesse pelo que está acontecendo no mundo. Não foi assim com os profetas, e menos ainda com Jesus. Ele condenou a iniquidade e a injustiça em todos os níveis. Ele sentenciava a desonestidade e a hipocrisia em todos os lugares. Ele usou todo o poder que lhe foi dado por Deus para transformar os indivíduos. Também acusaram Jesus de sacrilégio. Esta acusação aconteceu em diversas ocasiões, e não foi por falta de motivos. Acusaram-no de violar o sábado. Acusaram-no de não observar a tradição de purificação. Acusaram-no de blasfêmia ao se declarar filho de Deus. Quando curou um paralítico, disse: "Meu pai e eu somos um." Os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Ele refutou dizendo: "Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas. Por qual delas vocês querem me apedrejar?" Ao que responderam: "Não é pelo que fizeste, mas porque sendo homem e estás se fazendo de Deus." João 10:32. Haveria alguma possibilidade de que Jesus estivesse enganado quanto à sua filiação divina? Seria possível que ele não fosse o unigênito Filho de Deus? Acusaram-no de ser fraco e impotente. Esta foi a acusação pronta na boca dos líderes judeus durante a crucificação. Ele salvou os outros, então que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo que Deus escolheu. Esta é uma zombaria cruel e covarde. Justamente na hora em que Jesus passava pelo seu maior tormento, os soldados que penduraram Jesus na cruz, com toda certeza estavam com medo dele, porque o que havia acontecido no Getsêmani não era algo para ser esquecido facilmente. Chegaram armados e violentos para prendê-lo, e com um simples olhar, jogou-os por terra. João 18:6. Lá na cruz não seria plausível que ele fizesse algo parecido, mas ele não fez. As horas foram passando, e quando o viram mais enfraquecido, encheram-se de coragem para o insultarem. Eles achavam que finalmente o haviam vencido. Aquelas criaturas maliciosas estavam embriagadas com o seu desejo mau. Eles não entenderam nada do que estava acontecendo ali, pois perderam a razão, e não entenderam o porquê de Jesus estar morrendo na cruz. Mas nós sabemos que foi absolutamente necessário que Jesus morresse na cruz.
Ele era o unigênito Filho de Deus, e lá ele fez por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Apenas por um segundo vamos supor que ele tivesse afrontado os seus caluniadores, calado os difamadores e feito um milagre de descer da cruz juntamente com os 2 ladrões. Se Cristo tivesse descido da cruz, ele poderia ter vestido os nus, mas isso também nós podemos. Se Cristo tivesse descido da cruz, ele poderia ter alimentado os famintos, mas você e eu também podemos. Mas o que nós faríamos com os nossos pecados? Com o que sedimentaríamos o enorme abismo que nos separava de Deus? O que vamos fazer com a consciência culpada que todos nós temos? Como iremos superar o medo de encontrar Deus face a face? Se Jesus fosse apenas o homem ideal e o espírito mais iluminado que andou entre nós, ainda estaríamos perdidos e mergulhados em nossos pecados. Ele é aquele a quem Deus escolheu para se identificar com a nossa iniquidade, com os nossos egoísmos e com a nossa indiferença. Ele é a resposta de Deus para os meus pecados e para os seus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O que aconteceu na hora da crucificação é que Jesus tomou sobre si as agressões mais violentas que dirigimos aos outros e as punições mais inflexíveis que seriam dirigidas a nós. Sofrendo cada uma delas, ele quebrou o seu coração e derramou seu sangue por todos nós. É desse coração quebrado que sai a graça sem medida. É por causa desse sangue derramado que somos aceitos incondicionalmente como estamos e como somos.